que é desapego? Um jovem, almejando a evolução espiritual, fez voto de desapego e pobreza. Renunciou aos bens, trabalhos e estudos. Os únicos pertences era a roupa do corpo e outra reserva numa bolsa para as trocas nas lavagens. Saiu pelo mundo atrás de mestres iluminados para aprimorar sua alma. Esperava encontrá-los em situações paupérrimas, isolados, esfarapados, porém infelizes. Vagou por muitos lugares. Numa ocasião, ao passar por um árido vale, e não encontrando um riacho para saciar a sede, bateu numa casa. Se tem desapego suficiente, pode me dar um copo de água? Só posso dar meio copo. O estranho respondeu, sou desapegado, mas aqui a água é escassa. Mas tem um velho mestre no próximo portão. É um dos mestres mais desapegados que existe. Ele lhe dará quanta água precisar. Seguindo a direção indicada, esperava encontrar o mais singelo dos casebres. Quando chegou, quanta decepção! Havia uma mansão ladeada por opulentos jardins. Ao fundo um rico pomar, viçosas plantações, animais. Quanto luxo e fartura! Indignado, bateu no majestoso portão, pretendendo dar-lhe uma lição de moral. Um dos discípulos que atendeu informou que o mestre estava ocupado, pois pregava o desapego aos demais discípulos. Onde está a moral dele? Perguntou o jovem. Onde a tua mão não está, respondeu o discípulo. Insulto, pensou ele. Tenho sede, continuou. Se o seu mestre é desapegado o suficiente, pode me dar um copo de água? Como era do caráter de todos os discípulos, a caridade é o espírito do desapego. Jamais deixaria um pedinte com sede ou fome. O discípulo convidou para conhecer a fonte. O jovem ficou surpreso com tanto luxo e beleza. Olhava os detalhes, a fonte ricamente decorada, com seixos brancos nas margens, a grama bem cuidada. Mais abaixo havia uma pequena piscina de água natural cristalina, cavada na rocha, mostrando o fundo dos pedriscos de calcário branco. O jovem bebeu até se fartar, mesmo achando tudo isso muito incoerente. Depois de um banho, pediu para se encontrar com o mestre. Completamente transtornado, estava certo de dar uma boa lição de moral naquele impostor, pois entendia que desapego e riquezas não se combinavam. No caminho, o jovem não se conteve e perguntou como o mestre ficou rico. O discípulo respondeu: quando o mestre apareceu aqui, todos sofriam por falta de água. Ele pediu um lugar para ficar, porém dera o pior. Embora aqui seja árido, o único lugar úmido era um pântano cheio de limpo, contaminado. Era chamado de o berço das varejeiras. Foi o que deram a ele. Mas ele era um sábio, via o que ninguém via, sabia o que ninguém sabia. Passou muitos anos num exaustivo trabalho de estudar, cavar, treinar e filtrar as impurezas. Cercou as nascentes com pedras limpas, retirou tanta água até que transformou numa fonte cristalina e potável. Então ficou rico vendendo água? Perguntou. Não, melhor ele mesmo lhe explicar onde está a sua riqueza. Aproximaram-se do mestre que meditava no jardim, e o jovem, cheio de ira, o interrompeu aos brados. Sou desapegado, tenho só 2 calças e 2 camisas, mas o senhor, que é o mestre do desapego, por que é dono desta fortuna? Você é dono do que mesmo? Perguntou o mestre, abrindo os olhos. Por que tanto luxo? Perguntou o trêmulo. Vendo que estava diante de um jovem transtornado, pôs em prática a sua sabedoria. Ah, sim, boa tarde, respondeu serenamente. Posso lhe dizer que nada possuo. Mas este lugar é muito rico, exclamou. Porém o mestre pressentia os pensamentos dele, um impostor que engana com doces palavras, mas por trás está o interesse em vender água. Nada que você vê me pertence, respondeu o mestre. Não sou dono nem mesmo do meu corpo, tudo pertence a Deus. Ele apenas permitiu que eu usasse por empréstimo por certo tempo. Mas quando eu partir deste mundo, tudo será devolvido. O jovem ainda não estava convencido e perguntou: como construiu tudo isso? O mestre levou à varanda, onde a visão era ampla, e disse:
Este era um pântano contaminado e desprezado, mas fui inspirado a purificá-lo com o trabalho. Assim também as pessoas deveriam tirar as impurezas da mente, depois de limpa a fonte. Fui inspirado a saciar a sede de todos. Quanto mais água doava, mais límpida e com mais vazão se tornava. Da mesma forma, as pessoas devem doar tudo de si ao bem. Quando espalhei o limo pelo solo infértil, esse lugar ficou fértil. Então doei a terra a quem quisesse plantar. Por isso a fartura. Hoje todos repartem os frutos. Esta casa foi construída pelos trabalhadores apenas para reuniões e meditação. Minha casa não passa do paiol nos fundos. Quando o jovem soube do grande sacrifício do mestre, revoltou-se com os assistidos, considerando-os indignos. Mestre, eles lhe deram o pior lugar. O senhor trabalhou, sofreu, limpou o pântano, fertilizou a terra e no final dá pão a quem lhe deu podridão. O desapego é assim mesmo. O verdadeiro desapego não é quando se renuncia aos sacrifícios, quando se vive na miséria, mas quando se sacrifica para conquistar em benefício dos outros. De nada adianta ser desapegado, porém inútil. É preciso que o desapego seja útil aos outros. E o jovem ficou a cismar. Na despedida do jovem, o mestre perguntou: perdoe-me, mas quando eu meditava você disse que era dono de alguma coisa. Parece-me que de 2 calças e 2 camisas. O jovem respondeu: acabei de aprender que não sou dono de nada. Deus apenas me emprestou. No Evangelho deste dia, Jesus envia os discípulos a todos os lugares e diz-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. É preciso confiar em Deus, que Ele cuida da nossa vida. É a divina providência nos conduzindo. Que o Senhor abençoe a você e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.